Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje a gente vai falar aqui no Logos Logo Existe sobre o texto bíblico. Assim como toda quinta-feira, a gente vai estar sempre trazendo alguma coisa sobre o texto bíblico. E como hoje é o primeiro programa, eu gostaria de falar um pouco sobre a lei. Justamente porque para entender o texto bíblico é necessário entender a palavra de Deus, que é a lei, entende? Primeiramente eu vou colocar aqui do lado o primeiro manifesto UNA. Esse primeiro manifesto UNA é a explicação de como funciona o movimento UNA, que é justamente o movimento do Espírito Santo, do Espírito de Deus, a essência de todas as coisas, e emana através de vibrações, criando forma e materializando no plano físico. Esses três planos de existência, o plano da essência, o plano espírito, o plano da energia que cria a forma, justamente o plano da alma, e o plano físico, a matéria, o corpo. Esses três planos é o próprio Pai, Deus, entende? Eu gostaria de falar um pouco sobre o texto bíblico, falando também sobre isso. Quando o Pai sopra na narina de Adão, para que as pessoas entendam que a alma de Adão parte de Deus, ela vem justamente do Pai. E é justamente o Espírito único que somos, o Espírito do Pai, o Espírito de Deus. Ele cria a forma, ele cria a própria alma humana, que é uma manifestação desse Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo, e se manifesta na matéria, justamente no soprar o pó da terra, que surge Adão, que é o Pai também de toda a humanidade. Então, para entender o funcionamento da palavra de Deus, é necessário entender como o universo funciona. Então, para entender a lei, é necessário entender como a lei toda funciona. Entende, irmão? Porque as pessoas elas confundem o funcionamento da lei e o que isso tem a ver com o Novo e o Velho Testamento. Eu pelo menos, já vi alguns pastores e que são muito conhecidos aqui no Brasil também, falando que a lei foi anulada. Isso é um absurdo. Sabe? Como é que a própria existência, o próprio funcionamento da existência, o próprio emanar, criar forma e materializar o Espírito de Deus pode ter sido anulado? Então isso não é verdade. O próprio texto bíblico confirma isso. É só a gente ver Romanos 3,31. Eu vou ler aqui um pouco. A lei, então, anulamos, essa palavra em grego, kartagomen, ela pode ser entendida tanto como anulamos, tanto como abolimos. A lei, então, anulamos, abolimos através da fé? Assim nunca será. Mas a lei estabelecemos. Entende, irmão? Por quê? Para entender essa passagem, é uma passagem clara que mostra que a lei nunca foi anulada, né? Então, para entender essa passagem, é necessário que você entenda o que é fé e como funciona a fé. A fé não é só crer. Crer apenas é crença. A fé é crer e obedecer. É crer e cumprir a lei. E como cumprimos a lei? Romanos 13, final de Romanos 13, é justamente falando sobre o cumprimento da lei. E o que é que cumpre a lei? O amor. O amor é o cumprimento da lei, né? Então eu gostaria de falar um pouco sobre a fé. E para entender a fé no Evangelho, é necessário saber que ela está expressada no próprio Evangelho várias vezes e de várias formas. Todas as vezes em que a gente fala de crença no Evangelho e todas as vezes que a gente fala sobre o obedecer os mandamentos, tanto de Cristo quanto do Pai, pois os mandamentos de Cristo são mandamentos do Pai, é um só, entende? Então eu gostaria de ler um pouco a passagem de João 3,36. Aquele crendo dentro do Filho, ou seja, é necessário, e isso está sempre descrito muito no texto bíblico, no real texto bíblico grego. É sempre necessário você crer dentro do Filho, ou seja, é necessário você crer sendo um só em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque você crê fora de Cristo, você não está crendo, irmão. Sabe? Você está em idolatria. É necessário que você primeiro entenda o um em Cristo que somos, que nós, eu, você e todo o universo,
um só verso, é um só. Entende? É essa a unidade. Que o Pai, eu, você, Cristo, é tudo um só. Entende, irmão? É necessário entender essa unidade. Então, todas as vezes em que no Evangelho vai falar sobre a crença no Filho, ele vai estar descrito justamente como crendo dentro do Filho. Ou seja, sendo um só com Cristo Jesus. Sendo a real igreja de Cristo. Entende? Então, vamos ler a passagem de João 3,36. Aquele crendo dentro do Filho tem vida eterna. Aquele mais desobedecendo o Filho não verá vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O que a gente entende sobre essa passagem? Que não é só necessário crer, é necessário crer e obedecer aos mandamentos de Cristo, entende? A gente vê muito cristão, por exemplo, que vou dar um exemplo, um desgovernante do sistema ímpio genocida. Ele pode dizer que crê em Cristo. Ele pode ter sido até batizado no Jordão, irmão. Mas a real é que para crer, né, realmente no Evangelho, é necessário você ser um só em Cristo Jesus. E para ser um só em Cristo Jesus, para crer dentro do Filho, é necessário que você obedeça ao Filho. Ou seja, amar ao próximo como a ti mesmo. Como é que um desgovernante do sistema ímpio genocida, que gera a morte de tantas pessoas, que faz com que permaneça a dívida interna, por exemplo, que mata o povo todos os dias, sabe? Um desgovernante desse nunca vai ser cristão, realmente. Por quê? Porque para ser realmente o cristão, é necessário crer dentro do Filho, dentro do Logos, é necessário que você obedeça ao Logos. A palavra de Deus, a lei. Entende, irmão? Então é justamente esse entendimento que nós temos que trazer. Para entender a lei, é necessário entender que essa própria lei, o Logos divino e imutável, a palavra de Deus, está dentro de ti e rege a ti a todo momento. E se você quiser ouvi-la, só você fechar os olhos e rezar. Pedir até mesmo ao próprio Cristo para que você entenda esse um em Cristo que você é, para que aí você conceba a palavra de Deus dentro de ti, o Cristo, o Logos divino e imutável dentro de ti, e aí sim você ser um só em Cristo Jesus. É esse o real batismo, sabe, irmão? É conceber a palavra de Deus. Quando a gente lê Êxodos 19:5, lá está descrito o que é necessário para ser o povo de Deus. Ouvir ao Pai dentro de ti, assim como as pessoas lá no Sinai ouviram ao Pai. E é necessário que você cumpra a aliança. O que é cumprir a aliança? É justamente o obedecer à lei. É cumprir a lei. E como é que cumprimos a lei? Através do amor. Como vemos em Romanos 13. Entende, irmão? Então, entender a lei é entender justamente a palavra de Deus. E dizer que a lei está abolida é pecar ante a palavra de Deus. As pessoas que dizem que a lei está abolida, elas estão abolindo a própria palavra de Deus. O que não existe, entende, irmão? O que é que as pessoas confundem, na real, é o entender justamente o que é a lei. As pessoas confundem a lei com algo do Antigo Testamento, por exemplo. Para você realmente entender a lei do Antigo Testamento, você tem que concebê-la ao todo. Você tem que ler a todos os profetas do Antigo Testamento e entender como esses profetas confluem até a existência do Cristo. Entende, irmão? Então, para conceber realmente a lei no Velho Testamento, é necessário que você entenda que a lei do Antigo Testamento é a mesma lei que é a lei do Cristo, que é a mesma lei que rege, que emana, cria forma e materializa a todo um que somos hoje. E assim é, e assim sempre será, irmão. Entende, irmão? E irmã, sabe? Eu vou ler aqui agora um relato do Talmud, que é justamente falando
sobre 40 anos antes da destruição do templo, ou seja, em 30 depois de Cristo, ou seja, do ano em que o próprio Cristo morreu e ressuscitou e subiu aos céus. Entende, irmão? 40 anos anteriores à destruição do templo, 70 depois de Cristo, não mais apareceu a pedra na mão direita do sumo sacerdote. E não ficou branca a fita carmesim vermelha amarrada na cabeça da cabra. E a lâmpada do ocidente não mais queimava continuamente. Ou seja, os sacrifícios, eles não eram mais aceitos por Deus, por causa do sacrifício único do próprio Logos. Entende, irmão? De Cristo Jesus. Então, quando é descrito justamente no Evangelho que se rasga o véu do templo após a morte do Cristo, é justamente para mostrar que não há mais divisão entre o povo e o sumo sacerdote. Ou seja, a lei mosaica relacionada ao templo, ela já não mais é cumprida nem aceita por Deus, porque houve o sacrifício único do servo sofredor. Entende, irmão? Houve o sacrifício único do próprio Filho, ao qual lava os pecados. Para você conceber a lei, é necessário que você conceba como um todo. E dizer que essa lei está abolida é pecar ante a própria palavra de Deus. Entende, irmão? Então, por hoje, paramos por aqui. Na próxima quinta-feira, a gente retoma falando sobre o texto bíblico. Gostaria de pedir para que vocês se inscrevam no canal e que cliquem no joinha, para que assim vocês recebam as notificações e assistam a todos os vídeos que a gente vai fazer diariamente. Até mais, boa noite.